Tem coisas na vida que acontecem somente uma vez. Vamos ler na Bíblia, onde encontramos essa palavra uma vez. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 diz: Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade e na carne, mas vivificado ou ressuscitado, recebeu vida novamente pelo Espírito. O outro versículo está em Hebreus capítulo 9, versículo 27, onde diz: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Terceiro versículo, nós não encontramos a palavra, mas vamos pensar aqui sobre o assunto. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 diz: Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Ou seja, uma vez que o pecador está perecendo, ele vai perecer, se não mudar a situação. Mas para nós que somos salvos, ou seja, uma vez salvos, estará salvo para sempre. E é o poder de Deus. Eu vou ler o versículo sem os meus comentários. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Portanto, como eu disse, tem coisas na vida que acontecem uma vez, e usando isto para a pregação do Evangelho, vou me servir desta palavra para o tema de hoje. Nós lemos que Cristo padeceu somente uma vez pelos pecados. Isso quer dizer que não é necessário mais Cristo morrer novamente, não é necessário ele vir novamente ao mundo para morrer por causa dos pecados. A obra que ele consumou na cruz para a nossa salvação, para o perdão dos nossos pecados, é cabal, perfeita, eterna. Nunca na eternidade vai ser preciso rever, como é feito nas coisas humanas. Ela tem uma revisão, tem um aperfeiçoamento, mesmo que seja, como dizem, algo de ponta, ou significa algo especial, foi analisado, é algo de última geração. Enfim, aquilo passa e daqui a alguns anos existe algo que supera aquilo. Mas na obra de Cristo, o sentido aqui é que Cristo padeceu uma vez, uma única vez. Não vai ser mais necessário ser revisto a obra para o perdão dos nossos pecados. Isto é uma garantia é uma garantia em relação à sua obra, que não vai ser mais necessário ele refazer, está pronta. Quando ele disse na cruz que estava consumado, realmente estava consumado. E é uma garantia para aquele que é salvo. Nunca na eternidade, quando passar milhões e milhões de anos, porque ainda na eternidade futura, ainda estamos aí contando o tempo futuramente, porque nós existimos. Sempre que existe uma matéria, existe o tempo. Estamos aí na eternidade, no tempo da eternidade, se posso dizer assim. Ninguém vai poder, nenhum anjo, chegar e dizer: olha, na realidade, a obra de Cristo era perfeita, era boa, mas foi encontrada aqui uma pequena, mas é pequena, uma pequena falha, e Cristo vai ter que morrer novamente. Nunca isto será necessário. Uma pessoa que se apropria desta salvação, uma pessoa que recebe a salvação de Deus, a pessoa que confia em Cristo como seu Salvador hoje, jamais, nunca, jamais, eternamente, ela se perderá, será questionado esta salvação que ela recebeu, porque a salvação que Cristo preparou para o perdão dos nossos pecados foi uma vez feita e ela terá valor eterno. Você já tem esta salvação. Você lembra do dia quando tomou posse desta bênção eterna, como um pecador perdido, merecedor, porque ele morreu por nossos pecados, então ele salva pecadores.
Não é pecadores que estão se salvando, pecadores que estão se aperfeiçoando, pecadores que estão quase salvos. Não. Cristo salva pecadores perdidos e totalmente perdidos. Pecadores desesperados, pecadores que não têm como serem salvos, pecadores que não se justificam a si mesmos, pecadores que são pecadores. Você e eu. Eu sei que eu sou assim. Eu não sei se você sabe. Você é, mas talvez você não saiba. O exame da Bíblia ou melhor dizendo, o resultado do exame feito pela Bíblia a nosso respeito, o diagnóstico de Deus é que não há diferença. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos se todos se extraviaram e todos juntamente se fizeram inúteis. Não há um justo, não há nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Será que é difícil de entender essas palavras de Romanos capítulo 3? Mas Cristo, ele padeceu uma vez pelos pecados, diz ali, o único justo, por nós, os injustos, para nos levar a Deus. A obra de Cristo é tão perfeita, tão cabal, que ele não simplesmente perdoa os nossos pecados, que já seria uma grande coisa. Consciência limpa, consciência purificada, mas ele nos leva a Deus. É tão cabal esta salvação que nos deixa isento de todos estes pecados. Note, eu estou falando no singular. Pecados são aqueles atos cometidos. Agora, aliás, estou falando no plural. Agora, no singular, a palavra pecado está tratando da natureza, da raiz. A pessoa salva, ela foi perdoada os seus pecados, plural. Mas o crente, ele ainda carrega a natureza, o pecado. Mas isto também será resolvido. Ou seja, na hora da morte, que a sua alma e espírito vai para o céu, ele não vai para o céu com a natureza pecaminosa. E também na hora da ressurreição, os vivos que ficarem aqui quando Cristo voltar no arrebatamento, onde vai haver a ressurreição dos mortos, salvos. Eles já não têm esta natureza, porque já não existia na hora da morte, quando foram para o céu. Mas os salvos, que ainda têm essa natureza, na hora do arrebatamento, seus corpos vão ser transformados, mas também esta natureza será erradicada para sempre. Eles não mais terão a natureza pecaminosa. Mas note aqui que está dito que Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus. Hoje a pessoa salva já é levada a Deus, no sentido de aquela parede de separação, aquilo que separava, que eram os nossos pecados, aquele distanciamento que existia, agora não existe, porque Cristo salva o pecador arrependido, que crê nele como seu Salvador. Pois ele mesmo disse que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Será que há dificuldade nesta palavra? Nestas palavras? A dificuldade é levantada pela nossa própria natureza, que como nunca nós podemos fazer algo cabal, perfeito nas coisas relacionadas a esta vida, nós também achamos que nas coisas de Deus isto se torna impossível. Da nossa parte, sim. Mas a salvação para nossas almas, não existe a contribuição humana. Só existe uma parte que fez a salvação. Deus não tem duas partes. E mesmo sendo o Filho e o Pai e o Espírito Santo que se envolveram na obra da salvação, não existe três partes na obra da salvação. Existe somente uma. A deles, que são um. Todos estavam em acordo. Mesmo o Filho, estando na função daquele que morreu, aquele que sofreu na cruz, sofreu o juízo e o castigo divino, todos estavam em acordo com aquilo. A salvação de Deus é perfeita.
E a salvação, a consumação da obra da nossa salvação, é Deus que se responsabilizou por isto. É Deus que nos salva. E o que nós temos que fazer é receber. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse: o salário do pecado é a morte eterna, não simplesmente a morte física. O pecado tem um salário, que é a morte eterna. Mas ele disse, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O presente gratuito, parece redundante as palavras, mas Paulo queria dizer que é tão de graça que ele disse o dom, o presente gratuito. Se é um presente, já é gratuito, né? Mas é de graça. O que Paulo está dizendo é de graça e é de graça. Aquilo de graça que Deus está dando é de graça. Não tem custo? Tem. E como tem? Eu não sei quanto foi. Nem você sabe, nem nós, todos juntos, não vamos saber quanto foi. Mas isto não importa. O importante é que aquele que nos salva, ele sabe quanto custou. Ele estava presente no momento da obra da salvação. A obra em que Cristo consumava na cruz. E quando Cristo disse está consumado, os céus se calou. Não havia mais justiça a ser exigida. Não havia justiça a ser atendida, que já não tenha sido atendida na cruz através da morte do Senhor Jesus Cristo. Nós recebemos um presente que foi pago, que teve um custo muito alto, mas nós recebemos pela fé da parte de Deus. Não tem pecador que queira essa salvação que não possa receber. Não tem pecador que sinceramente queira ser salvo, que não vai ser salvo. Todo pecador que quis ser salvo, ele está salvo. Não tem ninguém no inferno dizendo, olha, eu queria ser salvo, mas Deus não me salvou, Deus não queria ser salvo. Todo pecador no inferno hoje compreende que ele está lá porque merece e ele quis este lugar. Você pode dizer, não, mas eu não quero ir para o inferno, mas também você não quer ser salvo. Você não quer só o castigo do inferno. O que lhe apavora, o que lhe assusta é as trevas, se encontrar sozinho num lugar de tormento eterno. Mas você ama os seus pecados, você está feliz com ele ou não? Se não, cada pessoa que é infeliz com seus pecados, ele deseja resolver este assunto. Muitos estão buscando isto através das religiões, pagando, porque o pecador ele se sente em dívida para com Deus. E os mercenários estão aí para se aproveitar desta situação calamitosa do ser humano, explorá-los. Quão grande será o julgamento desses líderes religiosos que exploram estas pobres almas. E está certo que muitas destas almas, mesmo se conhecessem a verdade, elas não querem a verdade. Elas querem continuar pagando e pecando. Mas isto não vai funcionar. Na hora da morte, todo o seu dinheiro, todo o seu esforço que ela fez para resolver este assunto, pecar e pagar, pecar e pagar, pecar e pagar, não vai dar certo. Porque todos aqueles que foram salvos e querem serem salvos sinceramente, é porque estão cansados do pecado. Querem uma nova vida. Vejam a aflição que os seus pecados já causaram em suas vidas e causarão ainda na eternidade. Mas Cristo padeceu uma vez pelos pecados. O justo por nós os injustos, para nos levar a Deus. Creia no Senhor Jesus Cristo, você será salvo. Mas note o outro versículo que lemos em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz que aos homens está ordenado morrerem uma vez. Vindo depois disto o juízo, imediatamente. A ordem de morrer vem de Deus. Isto estava já no jardim do Éden, quando Deus falou que a desobediência os levariam à morte.
Mas não somente a morte física, mas a morte eterna, porque é o que temos neste versículo. Após a morte vem o juízo do pecador. Se você ler aquele contexto de Hebreus, você verá que ali existe os salvos e existe os perdidos. Aqueles que já foram salvos pelo sacrifício de Cristo, mas aqueles que não são salvos. Então a morte para o não salvo é o juízo. Vem o juízo. Não existe reencarnação. A morte, como também só uma vez Cristo padeceu pelos pecados e não precisa padecer mais, morrer para o ser humano é somente uma vez. Não existe reencarnação, existe ressurreição. Reencarnação é uma coisa, ressurreição é outra. Ressurreição é aquela alma e espírito voltar para o mesmo corpo, e isto já aconteceram algumas vezes na história, temos na história bíblica, temos Lázaro, ele morreu, mas ressuscitou, mas morreu de novo, o seu corpo já se decompôs, a sua alma e seu espírito estão no céu. O Senhor Jesus também morreu e ressuscitou no mesmo corpo, e ele subiu para o céu. E tem outros na Bíblia, como aquela menina que tinha 12 anos, também morreu, ressuscitou, ela veio morrer depois. Ou seja, essas pessoas não ressuscitaram num corpo de glória e glorioso, como o Senhor Jesus, sendo ele as primícias da ressurreição, ou seja, só ele ressuscitou assim. Depois os salvos, aqueles que morreram no arrebatamento, ou seja, morreram antes do arrebatamento, mas no arrebatamento, eles serão ressuscitados e terão corpos gloriosos, como os do Senhor Jesus. Mas aqui, a morte está dizendo que a pessoa morre somente uma vez, vindo depois disso o juízo. Ressurreição, então, é a pessoa voltar para o seu corpo. E naquele corpo, viver, no caso daqueles que já ressuscitaram na Bíblia e morreram, vão de novo agora ressuscitar e terão os mesmos corpos. Agora, a reencarnação é uma invenção humana e diabólica, onde diz que os espíritos vão sendo aperfeiçoados através dos corpos que elas veem, seja em que corpos venham. E reencarnação, existe muitas teorias e muitos pensamentos que pode ser em corpo humano, qualquer coisa. Mas isto não é bíblico. Este versículo não precisa descobrir quanto a doutrina existe de reencarnação, basta saber a verdade bíblica para concluir que isto não existe. Aos homens está ordenado morrerem uma única vez. É difícil entender esta palavra? Você pode ler o versículo no grego, no inglês, no espanhol, no russo, todas elas vai ser assim. Ordenados morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo, ou seja, a morte não é o fim. Depois ainda tem o juízo para aqueles que não são salvos. Você que me ouve, como será a hora da sua morte? Saiba que não tem retorno. Você parte desta vida com seu destino selado. E a escolha de onde você quer passar a sua eternidade, ou estar na eternidade, é sua. Você não pode encarregar isto ao pastor, ao padre, ao missionário. Esta é uma responsabilidade sua. A Bíblia diz, aquele que crê no Filho, aquele é o indivíduo. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sempre o assunto da salvação é apresentado na Bíblia como um assunto individual. A pessoa mesma tem que fazer esta escolha. É ela mesma que tem que decidir por si. Você não quer fazer isto?
Você não fazendo isto, você está decidindo. Você não quer a salvação. E você vai arcar com as suas responsabilidades. Na hora da morte, o que vai valer é o que você decidiu. Na hora da morte, diante aí de um corpo, não precisamos estar indagando aonde está aquela pessoa. Ela está no lugar que ela escolheu. Nós não podemos tirá-la de lá. Se em vida, ela escolheu Cristo como seu Salvador. Ela disse em alto, em bom tom, ela e Deus. Não por ela ter levantado a mão num culto comovente, ou ido à frente aos pés do pastor, ou o pastor ter colocado a mão sobre ela e disse, agora esta é uma irmã ou um irmão, mas ela mesma, entre ela e Deus, confiando na palavra de Deus, sendo instruída pelo Espírito Santo, usando a palavra de Deus, não a música da congregação, os aparatos e todo aquele ornamento e os vidros coloridos e os anjos desenhados no teto, no fundo e todas estas coisas. Mas ela como um pecador perdido, porque nós lemos que Cristo padeceu pelos pecados, que é uma coisa feia, o justo por nós, os injustos. Até a cruz e o aspecto da obra de Cristo, tudo nos mostra a feiura dos nossos pecados. Um homem, ou 3 homens ali naquela ocasião, pendurado, seminus, Cristo com uma coroa de espinho, as mãos furadas com os cravos, pelos cravos e os pés, e depois a lança que furou o seu lado. Todo aquele ambiente é tenebroso. Será que é lindo ver isto? Até mesmo os animais que morriam no altar do sacrifício. Será que era um lugar agradável? Não, aquilo ali cheirava sangue. Era um lugar que não era prazeroso de se ver. Pois é. As pessoas e o mundo tenta colocar uma moldura em torno de algo feio, mas Deus mostra a realidade. A Bíblia diz que todos nós somos como o imundo e as nossas justiças como a roupa desse imundo. Como é que nós vamos nos apresentar a Deus desta maneira? Mas tem alguém que não é imundo, não é injusto. Diz a Bíblia, o justo padeceu por nós, os injustos. O Senhor Jesus Cristo, Ele é totalmente desejável. Ele carrega a bandeira entre 10.000. Foi esta pessoa santa, justa, o eterno Filho de Deus, aquele que Isaías viu num alto e sublime trono, no capítulo 6 de Isaías, aonde os anjos se cobriam os pés, o rosto, e clamavam a ele que ele era santo, santo e santo. É esta mesma pessoa que foi ferida por nossas transgressões e moída por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz caiu sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O último versículo que nós lemos em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Algumas traduções mostram e dizem nós que estamos sendo salvos. A que eu li é da versão corrigida, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. As palavras os que perecem e somos salvos são expressões que está na mesma condição, é um particípio presente, ou seja, ela indica o processo, é um processo contínuo. A pessoa é salva e ela continua sendo salva, não no sentido de que está sendo melhorada aquilo que ela deu, mas a pessoa está sendo melhorada por aquilo que ela recebeu. A
pessoa salva está salva para sempre. Ela recebeu algo completo de Deus. E aquilo que ela recebeu, ela está sendo melhorada por aquilo que ela recebeu. As suas práticas, os seus pensamentos. Porque o crente ainda traz, como eu disse, a natureza pecaminosa. E aquilo que ela recebeu de Deus há de se concluir, se completar, ou ter o seu auge, não o seu término, mas a sua conclusão, porque conclusão nunca terá, nós vamos desfrutar ela pela eternidade, mas os efeitos desta salvação, seria melhor dizendo, quando o Senhor Jesus vier, no arrebatamento, os mortos, os que morrem agora salvos, eles já têm um pouco, mas os seus corpos ainda não foram alcançados pela conclusão, pela consumação da salvação. Então, a salvação que nós recebemos, ela em si não é um processo contínuo, mas a salvação em nós é um processo contínuo. Não é que o crente possa perder aquilo que recebeu. Mas no caso do pecador, diz os que perecem, ou seja, eles sempre estão perecendo, eles já estão perdidos e cada vez mais está em degradação e, enfim, vão perecer no inferno. Os salvos estão sendo salvos todo dia, eles já têm a salvação, mas a conclusão desta salvação será no arrebatamento, quando Cristo levar a sua noiva, o corpo da noiva, da qual cada salvo faz parte. Porque a palavra da cruz, a cruz tem uma pregação, ela tem uma palavra, ela é loucura para os que se perdem, para os que estão sendo cada vez mais perdidos, perecendo, vão se perder. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Será que você já tem este poder de Deus na sua vida? Não estou perguntando se você fala línguas estranhas, se você já recebeu o Espírito Santo, já você foi batizado, se você já foi até a frente, já se ajoelhou aos pés do pastor. Você já é salvo. Salvo pela fé em Cristo. Não estou perguntando se você foi curado de alguma úlcera, se você foi curado de alguma dor de cabeça que você tinha, de algum problema, se você já foi salvo. É isto que importa. É isto que vale para a eternidade. É isto que faz você ser uma pessoa diferente daqueles que se perdem. É isto que faz você ser uma pessoa de Deus, mesmo que você não frequente nenhuma religião. Então, como é que vamos terminar este vídeo? Eu gostaria de terminar com você sendo esclarecido por Deus que uma vez só Cristo padeceu pelos nossos pecados e isto é suficiente. O justo por nós, os injustos, para nos levar a Deus. Todo aquele que crê em Cristo como seu Salvador, Deus garante que jamais Ele vai se lembrar dos nossos pecados e das nossas iniquidades. Hebreus capítulo 10 tem esta verdade. Ou será que você vai morrer e morrerá somente uma vez em seus pecados? Vindo depois disto o juízo? Oh, meu amigo, não espere para descobrir que esta é uma verdade para si. Eu trabalhei uma vez numa livraria evangélica no centro de Porto Alegre por anos. E lá eu recebia todo tipo de pessoa, tantos evangélicos, como dizem, como espíritas, gnósticos, enfim, pessoas de faculdades. E elas vinham conversar comigo sobre esses assuntos. E o assunto sempre é que Deus nunca ia lançar um pecador no inferno e que Deus é injusto em fazer isto e que o inferno não existe. Enfim, eu tentava, como tenho feito nesses vídeos, mostrar que isto é uma realidade, mas que Deus não quer lançar as pessoas no inferno. E o lago de fogo, que é ainda algo futuro,
após o grande trono branco, onde os pecadores vão ser lançados, este lugar foi preparado para o diabo e os seus anjos. Isso está em Mateus capítulo 25. Mas se os pecadores não querem serem salvos, vão ser lançados lá. Mas o que eu queria dizer é que, enfim, eu concluía com essas pessoas e concluo também esse vídeo dizendo que eu ficava ainda com a verdade bíblica que diz que existe um inferno. Porque se não existir, bom, eu não perdi nada. Mas se existir, quem perde é você. E fique sabendo, ele existe. E não espere para descobrir quando você abrir os seus olhos neste lugar de tormento. Mas eu espero que você possa crer no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Faça isto ainda hoje.